No vídeo de hoje eu vou falar sobre a romantização da pobreza no Brasil, que eu particularmente acho um absurdo, né? A favela não venceu em lugar nenhum, que a pobreza não é cultura, é desespero, sabe? Não devia ser romantizada, sabe? Milhares de pessoas viverem de forma precária, na miséria, com a mentalidade de escassez, não deveria ser romantizado, cara, em lugar nenhum, isso é loucura. Já faz um tempo que eu tô percebendo várias pessoas que inclusive nunca nem moraram numa favela, romantizando a pobreza, a estética da favela, como se fosse algo genial, sabe? As pessoas não terem um lugar digno para morar, não terem mal terem que comer, não terem acesso à educação, como se isso fosse fantástico, cara. Eu fico incrédula quando eu vejo essas coisas. Tô completamente cansada dessa romantização e hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Que eu já vi algumas pessoas comentando sobre esse assunto e eu acho que deveria ser mais contestado, sabe? Como assim você simplesmente se contenta com a pobreza e romantiza isso ao invés de você combater pra acabar com a miséria, sabe? Viver na miséria, viver na escassez, morar em lugares precários, você não ter acesso à saúde, a uma alimentação adequada, né, uma educação de qualidade para você, para os seus filhos. Muitas vezes não conseguir oferecer nem o básico para os seus filhos comerem, vestirem. O básico da dignidade você não tem acesso. E quando isso virou motivo de celebração, gente? Sabe, hoje em dia eu tô vendo em vários clipes de artistas de funk ou de trap, enfim, música brasileira contemporânea, assim, celebrando a pobreza, sabe? Se divertindo lá no meio da escassez, como se isso fosse incrível, super normal, como se fosse um motivo de ter orgulho, sabe? Pra você ver a qualidade de educação do brasileiro, sabe? Achar a pobreza, a miséria bonito, sabe? Algo que deveria ser motivo de revolta, tá sendo motivo de celebração agora, de romantização. Você não tem o que comer, que demais. Esses cantores falando, ah, a favela venceu. Venceu pra quem, meu amor? Venceu pra você? Porque pra mim a favela só vai vencer no dia que ela não existir mais. Quando todos aqueles que moraram ali finalmente alcançarem uma vida digna, sabe? Uma vida digna, não uma vida escassa de miséria. Pessoas que moram numa favela conseguirem alcançar uma qualidade melhor de vida e uma moradia melhor, sabe? Quando de fato não existia mais favela, aí eu vou falar, a favela venceu, porque ela não existe mais, sabe? Porque enquanto existir miséria, não tem como tá vencendo, cara. Não existe, sabe? É bizarro ver as pessoas celebrando uma coisa dessa. Isso resumindo, a favela só vai vencer quando ela nem mesmo precisar existir, sabe? Quando todos ali tiverem acesso a uma vida digna, bem longe daquela área. Isso nunca vai acontecer. Enquanto a mentalidade do brasileiro continuar baseada em manipulação, falta de estudo e na ausência de educação, isso nunca vai acontecer, porque você acaba se conformando ao invés de você questionar, sabe? Aqueles que deviam ser contestados, sabe? Enquanto você continuar aceitando migalhas, você nunca vai ter acesso a uma vida melhor. Se você romantiza a pobreza, a escassez, uma vida de merda, você nunca vai ter acesso a uma vida melhor. Não tem como você vencer, falar que venceu. Vencer o quê, gente? Pelo amor de Deus. Resumindo, a romantização da pobreza é a idealização da falta de recursos, retratando a escassez como nobreza. Então, ela aparece frequentemente em discursos e produções artísticas, né? Como eu falei, em videoclipe, até em filme. Vira e mexe eu vou em algum restaurantezinho que é caro, sabe? Em bairros caros. E eles aderem a essa estética de periferia porque tá na moda, porque é cool agora. Gente, quando que você não ter reboco na parede virou cool? Sabe? Quando você não ter, sei lá, nem telhado na sua casa virou algo que deveria ser celebrado, virado motivo de aplauso, cara. Isso daí devia ser motivo de revolta, pelo amor de Deus. Enfim, todas essas questões artísticas, discursinhos bonitos de pessoas que nunca nem mesmo moraram numa favela, ignoram as dificuldades reais de sobrevivência, sabe? Uma pessoa que nunca morou numa favela não faz ideia do que tá acontecendo ali.
de fato no dia a dia, sabe? Só vai lá pra tirar foto, pra falar que é cool, que é humilde. Ai, como é bom ser simples. Gente, pelo amor de Deus, cara, não romantize a merda da pobreza. Essa visão de romantização apaga a precariedade da infraestrutura, os riscos da saúde, o sofrimento psicológico e perpetua a desigualdade social. Porque se você romantiza algo, fala que algo é super cool, que é maravilhoso, que não tem problema nenhum, né? Favelas que tem esgoto a céu aberto, entendeu? Criança passando fome, criança tendo que fazer coisas que nem adultos deveriam fazer por dinheiro, sabe? Pra questão de sobrevivência, pra ajudar os pais. E tem gente achando isso cool, super legal, gente. Vamos romantizar a pobreza, que legal, que demais. Gente, eu fico revoltada quando eu vejo essas coisas. Eu fico enojada mesmo. E geralmente, quem romantiza a pobreza são pessoas que nunca moraram numa favela, de fato. Sabe? Eu tô vendo muito disso. Cantores, artistas, ou até mesmo pessoas normais que vão lá. Agora tá na moda postar foto na favela, né? No Instagram, pra ganhar likes, pra fingir que você é cool. Cara, francamente, pessoas que não sabem o que é viver com a incerteza de ter ou não o que comer, sabe? Como pagar as contas básicas de sobrevivência, ou tentar dormir enquanto tem que lidar com barulho de baile funk a noite inteira, onde muitas vezes a maioria das pessoas que estão naquelas festas de rua, na favela, são menores de idade, sabe? Enchendo a cara de álcool e drogas, entendeu? Imagina você morar numa rua que tem baile funk. Vocês têm noção? Cara, quem nunca morou numa favela não tem noção do que é isso, entendeu? De você acordar, a sua calçada, a sua rua inteira está suja, cheia de lixo, de garrafa PET, entendeu? Toda poluída, porque teve festa. Ninguém ali consegue dormir. Se tiver uma criança, um idoso, alguma pessoa que tem algum problema de saúde, não consegue dormir. Imagina você ter que acordar às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã pra trabalhar, pra ganhar um salário mínimo e não ter dormido à noite por conta de barulho de festa, de um monte de crianças e adolescentes usando álcool e drogas, entendeu? Quando que isso deve ser celebrado, cara? Eu não entendo, não entra na minha cabeça, entendeu? A ideia de celebração, como se fosse, sabe, algo cultural, algo super cool. Gente, quando que adolescente usando droga e álcool deve ser algo celebrado, cara? Me conta, assim, eu não consigo entender. E fora os outros riscos, entendeu? Você não ter o básico da dignidade pra proporcionar pra sua família, pros seus filhos, entendeu? Seu filho querer, às vezes, ter um tênis pra ir pra escola e você não conseguir proporcionar quando isso tem que ser romantizado, cara. Eu não consigo entender, não entra na minha cabeça. Entendeu? Pra mim, você romantizar o crime, a vulgaridade, a pobreza e a futilidade e a falta de recursos e educação jamais será motivo de celebração. Você vai me desculpar. Não entra na minha cabeça isso, entendeu? Devia ser algo que cause revolta, sabe? E vontade de revolucionar aquela realidade, em vez de celebrar e se contentar com uma vida medíocre, que você não tem acesso ao básico, sabe? Isso não é cultura, é desespero, cara. Não tem outra palavra pra isso, sabe? Ah, é cultura brasileira. Cara, a cultura brasileira tem muito mais do que isso, entendeu? Muito mais do que pobreza, miséria e gente que não tem um pingo de acesso à educação, que acha que isso é demais, sabe? Isso é desespero. Desespero ao ver um povo que foi ensinado a se contentar com pouco, que foi ensinado a não ter um pingo de autoestima pra contestar aquilo que não tá certo, sabe? Pra correr atrás dos seus direitos. Sabe? Eles foram ensinados a se conformarem com a ideia de continuar pobres, sabe? De questionar o sistema que o mantém eles assim, sabe? Então isso daí devia ser motivo de tristeza, não de celebração, de dança, de festejamento. Pelo amor de Deus, cara, olha o que tá acontecendo, abre o olho. Então, os principais pontos desse problema são, primeiramente, alienação, né? A ideia de que pobre é mais feliz. Vocês já ouviram esse ditado? Ai, eu sou pobre, mas eu sou feliz, entendeu? Rico não presta, é porque fez coisa errada. Todas essas crenças negativas são exatamente o que mantém o pobre na pobreza. É uma estratégia que mascara a falta de dignidade e necessidades básicas, mantendo o pobre sempre no mesmo lugar. Até porque se você acredita fielmente que todas as pessoas bem-sucedidas
são pessoas ruins, que fizeram coisas ruins pra chegar naquele lugar. Seu próprio cérebro vai te proteger dessa realidade te mantendo pobre, né? Pensa comigo, ninguém quer ser mal. Se você odeia uma coisa, você não consegue se tornar aquilo. Se você odeia quem tem dinheiro, você não consegue atrair dinheiro pra sua vida, porque pra você isso é algo negativo. Sua própria mente vai querer te proteger daquilo, sabe? Então é uma estratégia, sabe? Todas essas crenças. Se você vê essas televisões abertas, geralmente tem novela, filmes. Sempre o rico é um vilão e o pobre é o coitadinho, sabe? Por quê, gente? Isso aí é uma lavagem cerebral que coloca na mente das pessoas, sabe? A pessoa senta pra assistir uma novela. Quem é o público que assiste novela? Geralmente são as pessoas mais pobres, certo? Ela assiste lá, vê o rico é sempre o vilão, é sempre o pilantra. Você acha que essa pessoa vai querer ganhar dinheiro pra ter uma vida digna? Pra proporcionar uma vida digna pros filhos dela, pra família? Não, porque pra ela aquilo é errado, sabe? Dinheiro é... Já ouviram aquela frase, ah, dinheiro é sujo. Gente, dinheiro não é sujo, caramba, entendeu? O dinheiro, ele te dá a oportunidade de você ser mais aquilo que você já é. Se você é uma pessoa ruim, sem dinheiro, com dinheiro, você vai continuar sendo ruim. Se você é uma pessoa boa, com dinheiro, você vai poder ajudar muito mais gente do que sem dinheiro. Então, se você é uma pessoa boa, você tem que querer ter dinheiro, você tem que querer fazer a diferença, entendeu? Não se conformar com uma realidadezinha medíocre, sabe? Mequetrefe, pelo amor de Deus. Outro ponto é essa estética da pobreza, né? É a transformação da favela e da precariedade em cenários exóticos, culturais, que nem eu falei, né? Tem até restaurante agora aderindo a essa estética periférica, sabe? Pra mostrar que é cool, eu acho patético. Ignorando completamente a luta diária e silenciosa de quem vive numa favela, de fato, sabe? Não sabe como é difícil você querer morar numa casa melhor e, infelizmente, ter que morar numa casa que não tem nem reboco, sabe? Que não consegue nem comprar uma tinta pra passar na parede. Isso devia ser motivo de revolta e não de celebração, cara. Quando que ficou legal você olhar pra tragédia de alguém, pra tristeza de alguém, pra uma vida que causa tristeza, uma vida miserável, e você romantizar e transformar aquilo numa estética super cool. Ai, que incrível essa estética. Gente, pelo amor de Deus, tá? E que nem eu falei, geralmente são pessoas que nunca moraram no favela, que nunca passaram por isso. Por isso que elas acham super cool, sabe? Porque elas não fazem noção, não têm ideia de como é a realidade no dia a dia de quem vive ali, entendeu? Se tivesse noção, iria sentir, primeiro, respeito pela força de quem mora ali, de quem tem que lidar com essas coisas, com a falta de recursos, com a falta de educação, com a falta do básico mesmo, com a falta do básico, vamos resumir. E é isso, sabe? Não tem que ser romantizado, em maneira alguma, não faz sentido nenhum na minha cabeça. Aí isso daí envolve o quê? A romantização do sofrimento alheio, cara. Valorização extrema do sacrifício apenas pra sobreviver, sabe? Em vez de exigência por mudanças reais que eliminam a pobreza. Uma enorme falta de respeito, cara. Entendeu? Que nem eu já falei, você romantizar, fazendo com que aquelas pessoas que vivem ali se contentem, né? Porque aquilo é cool, é super cool, né? Você não ter o básico, é maravilhoso. Viver na miséria é incrível. Ao invés de você motivar essas pessoas a quererem mudar de vida, sabe? A não se contentar com aquilo, é uma super falta de respeito. O que mais tem na televisão, no jornal, sabe? Comercial. Ai, o fulano trabalha com 70 anos de idade, acorda todos os dias 4 horas da manhã e vai trabalhar pra comprar um negocinho dele. Quando que isso deveria ser celebrado, cara? Isso daí deveria causar tristeza em quem tá assistindo, entendeu? Um fulano que já tá cansado, trabalhou a vida inteira, sabe? Devia estar descansando, sabe? Cheio de problema de saúde. Você vai comemorar que ele tá se matando de trabalhar pra ganhar uma merreca, pra ter o básico, sabe? Eu respeito a dignidade que ele tem, a força que ele tem. Agora, celebrar isso, comemorar, entendeu? Que favela que venceu? Isso daí é uma tristeza, gente. Devia ser motivo de revolta. Você é uma pessoa que se mata de trabalhar a vida inteira pra não ter nenhum básico, sabe? E é celebrado na televisão, cara. Ai, que demais o fulano. Ai, gente, francamente. E agora o último ponto é a manutenção
da desigualdade. Romantizar a pobreza atua como uma barreira para a transformação social, fazendo com que o pobre se conforme a vida medíocre e tornando quase impossível a prosperidade, entendeu? Porque se você normaliza, romantiza, sabe? Ai, tá tudo bem, tá tudo certo você não ter nem o que comer direito. Tá tudo certo você trabalhar até os 70 anos, 80 anos e não ter o básico, sabe? Doente, não ter o básico, tá tudo certo, entendeu? Quando você romantiza, normaliza uma vida miserável, sabe? Em público, na televisão, no cinema, na música, você está contribuindo para que essa pobreza se perpetue, entendeu? Para que aquelas pessoas que não têm acesso a recursos de educação, de dignidade, assistam aquilo e se conformem. Ah, é normal, sabe? É cool. Super legal, tá na moda agora, não ter reboco na parede, que demais. E as pessoas que normalmente romantizam isso em televisão aberta, elas estão bem confortáveis no condomínio delas, entendeu? Cheia de conforto, elas têm todo o luxo possível, entendeu? Enquanto o pobre que tá assistindo aquilo é conformado, sabe? A pobreza, ela não deve ser vista como uma escolha ou como um estilo de vida autêntico, mas como uma condição imposta pela falta de recursos, sabe? O que é triste, não devia ser celebrado. A sua superação exige ações concretas, consciência crítica e mudanças reais para o fim da desigualdade social, entendeu? Só assim você consegue terminar com esse ciclo de desigualdade social e de pobreza e de miséria, mas enquanto vocês continuarem alimentando essa romantização da pobreza, sabe? Ai, baile funk, adoro baile funk. Gente, pelo amor de Deus, está contribuindo para que essa cultura de miséria se perpetue, entendeu? Então, assim, é só isso que tem pra falar mesmo, expressar aquilo que eu penso sobre o que tá acontecendo na cara de todo mundo e as pessoas, muitas das pessoas não enxergam, entendeu? Então, assim, não romantizem coisas que não são dignas, sabe? Coisas que deveriam causar revolta e não romantização, celebração, pelo amor de Deus. E esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou, deixa o like, deixa um comentário se vocês concordam, se vocês também estão percebendo esse tipo de situação acontecendo e eu não acho certo. Mas eu quero saber o que vocês pensam. Se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais.